Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um programa, Escola Bíblica na TV, no rádio. Graças a Deus por isso. E hoje, começando mais um trimestre, né? O terceiro trimestre de 2026. Então, hoje é a lição de número 1, a primeira lição, né? E nós vamos estudar nesse trimestre o tema principal e subtema, né? A Igreja dos Gentios. Esse é o nosso tema, né? Aí subtema da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos. Ou seja, uma chamada que consolidou, né? Todo o Evangelho em todo o mundo, né? Bom, é claro que até hoje tem lugares que pessoas que não ouviram ainda, mas de um modo geral, ou um modo de falar, o Evangelho está em todo mundo, né? Então veja, tem partes que não estão ouvindo, mas já até ouviram, e aí não estão ouvindo mais, é assim, né? Mas o Evangelho se expandiu, né? Nessa chamada missionária que é exatamente uma ordem imperativa do Senhor Jesus, quando ele disse para ir por todo o mundo, né? Pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então sempre o homem fica meio preso ali, é bom, confortável, né? Você ficar quietinho na tua, né? Isso é o desejo, pode falar com qualquer crente que ele, humanamente falando, o desejo dele é ficar sentadinho, quietinho ali, na dele, né? E tem hora que passa isso pela cabeça, mas ao mesmo tempo, quando você ora, o Espírito diz, não, levanta-te e começa a falar, começa a pregar, né? Então, a lição de número 1, 5 de julho de 2026, o assunto da lição, o chamado para os gentios, né? Então esse é esse chamado, né? Ou seja, é para se juntar à igreja, né? Aquele que não conhece Cristo, passar a conhecer e seguir a igreja nesse mesmo propósito, né? Aqui o texto áureo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, o versículo 2. Verdade prática. Quando a igreja ouve o Espírito, o Evangelho avança e vidas são alcançadas para a glória de Deus, né? Então é isso aí, quando a igreja dá ouvido, qualquer pessoa que faz parte da igreja, claro, qualquer pessoa dá ouvido ao Espírito, ele quer fazer a obra. Então é apresentado a ele obras a fazer. Eu sempre digo isso, que quando a gente se disponibiliza, serviço tem muito, né? Mas para quem não quer fazer, não existe serviço, né? Não acha vaga, é tipo o seu Madruga, né? Não acha vaga de emprego, porque não quer trabalhar. No dia que acha, ainda acha ruim, né? Então é assim que funcionam as coisas. Você vê que para quem não quer fazer, coloca tudo enquanto é dificuldade, né? Mas quando você ora ao Senhor, há necessidade de fazer. Então, por isso Jesus disse, a seara é grande, os obreiros são poucos. Orai ao Senhor da seara que envia obreiro para a sua seara. Quando a gente fala assim, parece que você está falando dos outros.
Ah, ele vai enviar os outros. Não, enviar tu. É tu mesmo que está precisando ir. Tá entendendo? Então você tem que pregar primeiro para você. Eu sempre nas minhas orações, e Deus sabe que eu vou falar aqui a verdade, eu digo, Senhor, abre o meu coração, me dá o desejo, Espírito Santo, de eu fazer a missão, fazer missões, né? E aí abre as portas. É claro que quando eu me disponibilizo, eis-me aqui, vai ter serviço, vai aparecer tanto que você diz, não, tá bom, só dou conta desse aqui. É o caso de falar de Jeremias, de Isaías, né? Quando ele disse, olha, foi tirado a iniquidade toda ali, ele se arrependeu, viu que estava errado. Sou um homem de lábios impuros, estou no meio de um povo aqui que eu vou te dizer, esse povo aqui tá corrompido também. Quando ele enxergou isso, ele se converteu, né? É tanto que o Espírito, ali o anjo veio e tocou com a tenai nos seus lábios e tirou o desejo dele de fazer errado as coisas. Então aí ele, quando Deus disse, a quem enviaremos, ele disse, eu, eis-me aqui, estou aqui, pronto. Ou seja, quando você se disponibiliza, o Senhor já está dizendo, olha, tem obra aqui para fazer. Aí você vai ver esse texto áureo aqui, é uma prova disso aí. Saulo e Barnabé, cheio de desejo de fazer a missão, o Espírito Santo disse, pode apartar os dois, uma obra que eu já convenci eles a fazer. Então, a igreja ali estava disponível também para enviar, para ajudar em oração, para jejuar, para dar direção, tem todo esse aparato também, né, de uma igreja quando está em conjunto ali para trabalhar. E tem aqueles que aqui nós vamos falar nessa lição, né, inicial aqui, que é a primeira, de uma igreja que não poupou os seus missionários, vamos dizer assim, os seus obreiros, excelente. Porque quando ali tirar Paulo e Barnabé do meio de uma igreja dessa aqui, era tirar os pastores melhor que tinha. Diz, poxa, nós vamos tirar os pastores melhor, não ficar com o quê? Não, mas não existe esse tipo de ciúme dentro da igreja, com o Espírito de Deus. Ele vai usar os que são capacitados mesmo, é o que deu lugar, né? Então aqui só para a introdução aqui, né? Sim. Que nós vamos já falar mais sobre isso, mas eu já passo aqui para a missionária Arisneide, que vai fazer a apresentação, né, do nosso comentarista desse trimestre, né? E falar sobre as lições, não, as 13 lições, né? Sim. Que nós vamos estudar nesse trimestre, né? Então contamos com você, né, para nos acompanhar e nos ajudar em oração e tudo, fazendo esse papel aqui, exatamente, nós estamos aqui fazendo missão, né? Sim. É uma honra, né, poder fazer um programa como esse aqui, né, que tem custos e tudo, mas a gente faz com alegria e Deus sabe disso. E a gente tem se disponibilizado e Deus tem usado, né? E contamos com você, que seja um parceiro de oração, de intercessão, de acompanhar, compartilhar. Porque hoje é as redes sociais, né, que comanda aí, você envia para o mundo aí a palavra de Deus e vai convertendo as pessoas. Você falar de Deus, o pouco que você falar se torna muito devido do alcance que tem hoje. É diferente de antigamente, como o próprio Jesus falava ali. É claro que tinha gente que levava aquela palavra lá, mas já é mais difícil como hoje, né? É muita facilidade, né? Mas é isso aí, já passo aqui para a missionária Arisneide. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para compartilharmos a palavra de Deus. É sempre um privilégio termos o telespectador, o ouvinte, para juntos aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus, pois essa palavra, ela nos tira de um
nível de ignorância para um nível de conhecimento acerca das coisas de Deus. O profeta Oséias, no seu capítulo 4, versículo 6 do seu livro, ele fala que Deus, falando por intermédio dele, o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, o conhecimento, ele nos aproxima da verdade, porque Cristo é a verdade, a palavra é a verdade. Então, é por isso que estamos aqui, para falarmos a palavra, porque essa palavra é poderosa. Estamos diante de mais um tema. Hoje nós iniciaremos o terceiro trimestre com 13 lições que estão diante de nós para que seja estudada durante esses próximos 3 meses. E as nossas revistas, elas são publicadas pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus do Brasil. E o nosso comentarista deste trimestre é o pastor Wagner Gabi. Depois nós falaremos um pouco mais sobre ele e os temas que serão abordados durante esse trimestre, como nós já ouvimos pelo missionário Ramalho. O tema principal, a Igreja dos Gentios, dando continuidade aos estudos do livro de Atos dos Apóstolos, né? O capítulo 13, do capítulo 13 ao capítulo 28, nós estaremos estudando durante todo esse trimestre sobre a expansão da pregação do Evangelho, sobre a missão propriamente dita, alcançando povos gentios, povos que não tinham conhecimento da palavra, e a igreja primitiva se expandiu a ponto de chegar a cumprir-se aquilo que Jesus falou em Atos, capítulo 1 e versículo 8. Após a sua ressurreição, quando ele já está próximo a ascender ao céu, ele diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, que era onde todos eles estavam recebendo aquela palavra, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, as palavras de Jesus estão se cumprindo. Então, o subtema do nosso trimestre é da chamada missionária à consolidação do Evangelho entre os povos, principalmente entre os povos gentios. Então, nós estaremos estudando 13 lições, elas estarão separadas em blocos, em 3 blocos principais, que são a lição de 1 até a lição de número 4, que vai falar sobre o rompimento das barreiras que se formaram para a expansão do Evangelho. Então, os temas da lição primeiro é o chamado para os gentios. A lição de número 2, a porta da fé se abre entre os gentios. Lição de número 3, a graça que alcança todas as nações. E a lição de número 4, o Espírito que nos guia para além das fronteiras. Esse é o primeiro bloco de lições que estão separadas sobre exatamente essa temática, onde foram rompidas, onde havia esse impedimento, as barreiras, elas se dissiparam pelo poder, né, do Evangelho, que foi ali através do Espírito Santo, dando ousadia àqueles missionários, mestres, profetas que já estavam estabelecidos na Igreja de Deus. A lição de 5 até a lição de número 8, o Evangelho chegando em terras desafiadoras, que são os temas, a lição de número 5, Cristo entre os filósofos, o Deus desconhecido se revela. A lição de número 6, a suficiência da graça na cidade de Corinto. A lição de número 7, quando o Espírito sopra em Éfeso. A lição de número 8, despedida em Éfeso, entre lágrimas e alerta. Então, essa é a segunda divisão dessas lições que estaremos estudando. E a última divisão, o último bloco, que serão das lições de 9 até a lição de número 13, vai falar sobre o custo do testemunho e o destino final do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo pega
durante toda essa trajetória missionária aqui, desses capítulos que nós estaremos estudando no trimestre, ele vai pegar a proeminência, ele vai pegar como um personagem principal, né? Nós vemos que nos capítulos anteriores, se fôssemos olhar, o personagem principal era Pedro, né? Agora, daqui para frente, o apóstolo Paulo, ele vai entregando aquilo que realmente ele está recebendo de Deus, e é algo maravilhoso. Então, aqui, nessa última divisão, essas lições vão falar mais sobre o custo disso, dessa entrega e desse ministério que o apóstolo Paulo abraça. Então, as lições serão a lição de número 9, coragem para testemunhar, Paulo diante da multidão. A lição de número 10, uma esperança inabalável perante os poderosos. A lição de número 11, entre tempestades e promessas. A lição de número 12, o evangelho chega ao coração do império. E a lição de número 13, a missão continua em nós. Isso é maravilhoso. Então, que Deus nos ajude a compreender a riqueza dessa temática, que ela vai trazer uma reflexão para que a gente venha repensar sobre o nosso comprometimento, não é, com o Evangelho, apesar de estarmos cercados de formas de pregar o Evangelho. Hoje está muito facilitado de tudo quanto é favores ou coisas favoráveis nós temos para pregar o Evangelho, e às vezes ainda desperdiçamos oportunidades. Então, falando um pouco sobre o pastor Wagner Gabi, que é o comentarista deste trimestre da lição Jovens e Adultos, ele é líder da Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná. Ele é conferencista, advogado e escritor, e autor de várias obras publicadas pela CPAD. Como uma das obras dele é Doenças do Século, outra obra, Planejamento e Gestão Eclesiástica, outra obra dele, Relações Públicas para Líderes Cristãos, e As Parábolas de Jesus. Então, nós estamos diante de um tema rico, e também diante de um comentarista que tem uma bagagem para tratar sobre esse assunto. Estaremos durante todo esse trimestre, em nome de Jesus, aprendendo muito sobre os escritos de Atos dos Apóstolos, já começando no capítulo 13, que é exatamente onde começa a expansão do Evangelho e chegando aos pagãos, aos gentios. Pois é, aí a gente vê que sempre Deus, ele deu a oportunidade ao homem, tanto para aqueles que já acreditaram, ser usado para outros que não têm a mesma oportunidade ou muitas vezes não querem, mas esses homens ser usado por Deus, pelo Espírito, para converter ou para levar o Evangelho ao conhecimento dessas pessoas, conhecer o Evangelho, conhecer a Deus. Então a oportunidade é por dois: aquele que já acreditou, que já tem isso aí, tem essa missão, ele continuar fazendo. E aquele que ainda não tem, ele acreditar, né? Isso aí sempre foi. Você vê que lá em Noé, ou até mesmo lá de Adão, mas vamos falar de Noé, né? Adão, ali um filho foi para lá, não quero, separou-se para lá, já foi 2 povos logo. Ali Abel e Caim já se separaram, né? E depois, em lugar de Abel, veio Sete, que ficou do lado certo, e Caim para lá. Quer dizer, quando chega em Noé, aquela coisa toda, Noé pelejando ali, pregando o Evangelho para alguém, para as pessoas fazer o que era correto, pelo menos ali o que agradasse a Deus, ninguém quis. Aí veio
a destruição, depois começa tudo de novo e Deus ele vem sempre fazendo isso. Mas a maioria das vezes, os homens que recebem o evangelho, eles se fecham. Você vê ali Abraão, né, recebeu toda essa aprovação de Deus de levar o evangelho aos outros, às outras nações, e vem Israel ali, veio nessa luta toda e até chegar em Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, estava tudo travado, fechado. É claro que existia crente ali na época de Jesus, é tanto que a mãe dele era, né? No sentido, mãe no sentido natural, a mãe de Jesus mesmo, que é a Maria, né, no caso. Mãe no sentido carnal, né? Então, o pai também, e tinha pessoas ali que acreditavam, né? Mas a maioria era só religioso, fechado neles mesmos, não pregava nem para Samaria, nem para o samaritano, que era misturado judeu com gentil, aquela coisa. Eles não queriam chegar lá e pregar para eles, porque, não, nós somos santinhos, separados. Quer dizer, Jesus chegou e, ó, aí mataram ele por isso, porque ele estava dizendo para eles, rapaz, vocês era para ser crente mesmo. Então você vê que, porque que abriu-se. Aí Jesus, quando ele deu essa ordem, ele subiu ao céu e eles ficaram em Jerusalém, ali fechadinho. Foi obrigado, Jesus, o próprio Deus, permitiu uma perseguição, que veio e mataram logo um deles, que foi o Estevão, para que eles pudessem sair para outra cidade. Né? Mas quando chegaram ali em Antioquia, aqui, já tinha uma igreja dos gentios, Deus já tinha passado por lá, ou seja, já tinha saído gente dali, gentios mesmo, que começaram já a igreja lá sem os apóstolos. Quer dizer, eles souberam que já tinha esse movimento lá, eles foram para lá. E dali foi essa igreja que já estava cheia do Espírito, da onde começou a missão se espalhar na terra. Então você vê que a coisa melhor que tem no mundo, você vê ali, que Atos dos Apóstolos, quando fala dos apóstolos ali, no início, eles fechados nele, no partir do pão, na oração, era tudo junto ali, eles não abria. Quer dizer, a coisa melhor que tem no mundo é você conviver com crente. Não é você se acomodar, é o que eu estou dizendo. Não, nós ir para a igreja, sentar lá, não dizer nada, ficar quietinho, é a coisa melhor, é confortável demais. Mas você precisa fazer a obra. Então é o caso nosso hoje, e que nós não podemos nos acomodar como eles se acomodaram, porque vem a perseguição mesmo. Porque Deus permite isso aí, né? Para que você possa se levantar e trabalhar. Então essa é a nossa responsabilidade, de pedir para Deus sempre essa capacitação, essa vontade, porque quem vai te convencer, é o caso aqui, você vai ver, é o Espírito Santo que vai colocar valores em ti, na tua mente, um desejo em ti, e esses valores que é o evangelho pregado, né? Ou seja, a pregação do evangelho, a obra de Deus, o valor que tem. Porque quando você está na carne, não existe valor nenhum, pelo contrário, existe uma luta desnecessária. Que você vai enfrentar maribondo sem precisão, né? Não, ficar quietinho mesmo, deixa ele lá e eu aqui. Quer dizer, mas quando você busca no Espírito Santo, você ora, você pede para Deus fazer a vontade dele em ti, aí aí você vai ver a necessidade, você vai ver o teu dever, né? E exatamente o valor que tem isso aí. Então é o caso nosso aqui, de nós pregar para você que está nos assistindo aí, e você valorizar isso que está recebendo também, porque a gente se esforça daqui, né? Mas nada adianta se você não der lugar também. Então você precisa dar lugar. Eu preciso estar aqui, nós
precisamos estar aqui pedindo a Deus para continuar fazendo e aumentando isso, né, crescendo cada vez mais, e você recebendo para fazer também. É assim? Então é isso aí que é igreja dos gentios, que nós somos gentios, todos nós. Nós não somos judeus, então fomos alcançados por isso. O apóstolo Paulo escreve aos romanos dizendo que eles foram endurecidos para que nós fosse alcançados. Endureceram o coração, se fechando ali neles mesmos, e assim Deus disse, não, agora prega para todo mundo. Então todo mundo tem direito, pela graça, pela fé, salvo em Jesus Cristo, né? Então pronto, aí abriu o evangelho, que sempre foi aberto, mas de uma maneira mais escancarada. Saíram de Jerusalém, caíram nas nações pregando o evangelho. É como hoje mesmo, nós olhando pelo lado material, você não vê necessidade de você sair do Brasil, né? E a gente vê muita gente falar, poxa, vocês vão pregar, pô, Tucano, não tem gente aqui do lado, mas nós não estamos pregando aqui do lado também. Não é assim? Então, a gente olhando pelo lado natural, você não acha necessidade de você enviar obreiro para outro país, para outro estado. Não, mas precisa. Vem um de lá, prega para cá, vai um daqui e prega lá. É assim que é o negócio, né? Então vamos já ir para... Leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos de 1 até o 12. Até o versículo 12. Primeiro versículo. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este chamando a si a Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o pôr do sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Então vamos aí, os objetivos, né? Os objetivos da lição são 3, cada um que está correspondendo a um dos tópicos da lição. O primeiro, apresentar o contexto histórico e espiritual da Igreja de Antioquia e sua missão aos gentios. Segundo objetivo, conduzir o aluno à reflexão sobre a atuação do Espírito Santo na condução da obra missionária
e no envio dos obreiros. Terceiro objetivo, aplicar os princípios da Igreja de Antioquia à vida da igreja local, assumindo a missão cristã como identidade e compromisso. É isso aí. Então a gente sempre vai ver pessoas para atrapalhar, né? Dar lugar, quando diz filho do diabo, que é a expressão que Paulo usou para aquele homem, é exatamente tá dando lugar ao diabo, atrapalhando as coisas de Deus, né? Então, é isso que nós devemos evitar, procurar ser um servo de Deus e não do inimigo, né? Para nossa introdução, né? Introdução. 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 Lucas registra o cumprimento progressivo da promessa de Jesus em Atos capítulo 1, versículo 8. O evangelho alcançaria Jerusalém, Judeia, Samaria e chegaria aos confins da terra. Os capítulos 13 a 28 marcam a grande virada da narrativa, quando o foco deixa de ser Jerusalém e passa a Antioquia. É dessa igreja caracterizada por diversidade, sensibilidade espiritual e prática missionária madura que o Espírito Santo provoca Paulo e Barnabé para a evangelização dos gentios. A partir desse ponto, o ministério de Paulo torna-se central e o Espírito é mostrado como o verdadeiro condutor da expansão cristã. A missão gentílica nasce, portanto, não como estratégia humana, mas como resposta ao chamado direto do Espírito Santo para alcançar as nações. Aí você vê que quando Jesus ele enviou ali os 12, ele deu uma ordem, não passa por aldeias de samaritano. Então era um pouco diferente no início ali. Mas quando ele foi crucificado e ressuscitou e deu instrução aos discípulos ali no período de 40 dias, quando ele foi ascender ao céu, ele deu essa ordem aqui, né, de não fiquem em Jerusalém, né, vocês fiquem até receber o revestimento de poder, e aí sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então mudou a coisa, né? Porque aí o evangelho sempre foi aberto mesmo assim, só que Jesus ele veio como judeu e até dando a oportunidade mesmo aos judeus mesmo, em primeiro lugar. É tanto que o apóstolo Paulo escreve aos romanos dizendo, em primeiro o judeu, depois os gregos. Quer dizer, então o primeiro é eles mesmos, mas quando não quer, nós vamos para outro, né? O primeiro é meu vizinho, mas se eu ficar preso no vizinho, o vizinho não está querendo. Aí eu vou para outra cidade do lado lá, e aí eu vou caindo fora. É assim que funcionam as coisas. E às vezes vem um lá da outra cidade e o vizinho aqui acredita. Está entendendo? Porque é assim que funciona o evangelho. E a gente tem que entender isso aqui, né? Acreditar e fazer a nossa parte, né? Então aqui a palavra-chave, gentios, né? Que é exatamente essa palavra, significa não judeu, né? Mas os outros povos, né? E que hoje a gente pode falar no sentido de cristão, que vai ser até falado aí sobre isso. Cristão significa aquele que acredita em Jesus, seja judeu, seja grego, seja nós, seja quem for. Então é um cristão, é salvo em Cristo, né? Então não é mais através do judaísmo ali, aquela lei de Moisés, aquelas coisas, não. É pela graça, né? Sois salvos com a fé em Jesus Cristo. Então nós vamos aí para primeiro tópico, né?
primeiro tópico está dividido em 3 subtópicos. O primeiro subtópico é Antioquia, um centro escolhido por Deus. Segundo subtópico, profetas e doutores servindo ao Senhor. Terceiro subtópico, a separação de Paulo e Barnabé. Então, vamos ao primeiro subtópico, que fala sobre Antioquia, um centro escolhido por Deus, que está no versículo 1 do capítulo 13, que nós já fizemos essa leitura aqui, da leitura bíblica em classe. Fundada por Seleuco Nicator, no ano 300 a.C., Antioquia da Síria tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano, atrás apenas de Roma e Alexandria. Culturalmente, grego-helenista, abrigava significativa população judaica e exercia forte influência intelectual e comercial, contando com o porto de Seleucia. Atos capítulo 13, versículo 4. Foi ali que os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Atos capítulo 11, versículo 26. Não por acaso Deus escolheu Antioquia como base da missão gentílica, transformando aquela igreja em um centro de envio para as nações, uma verdadeira base missionária de envio às nações. Exatamente. Aí quando você vai ver o dia de Pentecostes, exatamente dessa forma, Deus ele escolheu aquele dia porque tinha muito turista. Em Jerusalém foi o dia de Pentecostes, esse dia dessa festa que tinha muito turista de muitos países, que Deus enviou o Espírito. Aí batizou 120 pessoas ali, né, os apóstolos com os seguidores de Cristo ali, de maneira que 3.000 pessoas aceitou Jesus naquele dia. E essas pessoas já se espalharam na terra porque tinha muitos, né? Aí a mesma forma aqui, para espalhar o evangelho de maneira fazer como é que se pode dizer? É espalhar mesmo na terra. Ele escolheu essa cidade que tinha turista, uma cidade de muitos, formada por muitos povos. É isso aí. Não tinha somente judeu ali, mas também, judeu já era também não era da terra, né? Porque aqui é da Síria, né? Mas não só tinha sírios ali, tinha de muitos países. Ele escolheu esse lugar exatamente para formar aquela igreja, o Espírito Santo ali, e dali já expandir o evangelho, não somente através de Paulo e Barnabé, mas quantos não passavam por aquela igreja já levavam o evangelho para a cidade dele, né? Porque não eram povos dali, eram pessoas que passavam por ali, que moravam ali, que vieram de outros lugares, né? Então Deus ele vai trabalhando dessa forma, né? Que é só Deus mesmo para fazer, né? Ele vai aproveitando aonde alguém dá oportunidade, lá ele está, né? Para capacitar, né? É isso mesmo. Então vamos. Segundo subtópico, profetas e doutores servindo ao Senhor, versículos 1 e 2 do mesmo capítulo 13. A liderança local reunia profetas e doutores, que são os mestres, ministérios que após o período apostólico tornaram-se pilares da edificação da igreja. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Os profetas exortavam mediante inspiração direta e os mestres instruíam com base nas escrituras e na tradição dos ensinos de Jesus. Durante o serviço ao Senhor, marcado por oração e jejum, o Espírito falou. A disposição desses líderes em buscar a vontade divina revela uma comunidade madura, centrada em Deus e apta a discernir o propósito do Espírito para além das necessidades locais. O foco total no Evangelho, né? Tanto doutores como pessoas, né, com condições, pessoas com sabedoria humana, né? Diplomada, mas
o foco totalmente no Evangelho. É isso aí. Então, a sabedoria do homem, ele serve como um suporte para ele ser usado por Deus. É o caso deles aqui, aplicaram isso, né, ao Evangelho. Vamos prosseguir. Terceiro subtópico, a separação de Paulo e Barnabé. Versículos 2 e 3 do mesmo capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo ordenou: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A igreja respondeu com jejum, oração e imposição de mãos, reconhecendo o chamado divino e enviando seus melhores obreiros. Esse ato inaugura um novo momento na história cristã. A missão aos gentios é assumida oficialmente pela igreja. A obediência da congregação demonstra que a comunidade local é parte ativa da vocação missionária e que o envio deve ser sempre acompanhado de intercessão, consagração e dependência do Espírito. Esse é o mesmo modelo para os nossos dias. A gente vê isso muito assim na Assembleia de Deus mesmo. E se espalhou por todos, né, sem ver esse lado financeiro, né? Aí, mas entrando nas comunidades, nas áreas rurais, nos interior mesmo, em todos os lugares. Então, isso é você fazer o Evangelho, você pregar o Evangelho. É claro que isso depois foi pegando outra forma também e tal, mas ainda é uma igreja missionária mesmo. E a gente louva a Deus pela vida do pastor Lúcio França, que é o nosso pastor daqui do Amapá, né? O nosso representante da nossa convenção, né, no Amapá, né? E também o nosso pastor Jacob Monteiro, que é aqui de Laranjal do Jari, no Amapá, que eles são missionários, as pessoas que investem na missão, se dedicam assim na obra missionária, né? E isso é importante quando tem essa visão. E a gente está junto, né? Isso é bom. Então, precisamos pedir a Deus sempre que tenha essa vocação, né? De fazer missão, não é assim? Exatamente. Então, essa igreja de Antioquia, ela se tornou um exemplo. Bem poderia ter essa iniciativa surgido na igreja de Jerusalém, mas o Espírito quis que começasse exatamente nessa igreja, diferente das expectativas humanas, diferente daquilo que se esperava. E ela foi a primeira igreja a captar essa visão de missões que abrangem a todos os estrangeiros. Então, nós temos aqui uma referência da igreja de Antioquia e ela tinha obreiros preparados e o mais importante de tudo, Deus espera e escolhe e quer os melhores. Então, nós precisamos desenvolver esse espírito de excelência, porque quando o Espírito Santo revela quais os obreiros ele quer que seja enviado, já estava lá definido os melhores, aqueles mais bem preparados. E a obra se expandiu e chegou até nós. Então, o Espírito ele não erra, até porque o Espírito Santo é quem já trata disso no nosso caráter, no nosso coração, essa paixão pela missão, pelas almas. Então, Paulo estava apto a desenvolver aquela missão, a ponto de dar sua vida. Até mesmo as últimas lições nós vamos ver sobre o poder desse testemunho do apóstolo Paulo, essa entrega radical e irrestrita ao chamado de Deus. Pois é, aí isso aí, eles, na verdade, começou esse fogo lá, essa igreja dessa forma, e chamou a atenção dos apóstolos lá
de em Jerusalém. Jerusalém, e de lá, aí eles foram lá para consagrar esse povo, para verdadeiramente conhecer a igreja. Será que Sim. estão pregando direitinho o evangelho mesmo? Será que as palavras de Cristo foram lá e estava tudo certinho mesmo? E já aprovaram tudo ali, e aí já foi. Primeiro foi Pedro com outros ali, e depois já Saulo com Barnabé. Já foram para ali, aí a coisa ali estava o centro do negócio, tirando o foco de Jerusalém, que era preso aqui lá, como que fosse ali. Não, aqui, só pode aqui, só deve ser aqui. Então, foi tirado esse foco daí, que é em qualquer lugar, quem der lugar, é lá que é uma base missionária, pois foi aí a base mais, assim, para expandir, para verdadeiramente tirar esse foco de Jerusalém, que ali seria o pilar, seria, né? Até os judeus tinham isso mesmo, é tanto que a mulher samaritana falou para Jesus: "Você diz que é em Jerusalém que se adora a Deus." Aí os nossos pais disseram que é naquele monte. Ele disse: "Nem em Jerusalém, nem naquele monte." Né? Jesus já dizia isso, só que eles ficaram presos em Jerusalém. Não, é aqui que a decisão tem que ser daqui. Não, cai fora, né? Então é isso aí. Vamos para o nosso intervalo, já tem poucos minutos aí, mas vamos aqui para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta no segundo tópico da lição. Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo universo vem, pois, te louvar. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança. Cada momento me guias, Senhor.
e no porvir, ó, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Graças a Deus já estamos de volta. Vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, o Espírito Santo e a obra missionária. Primeiro subtópico, o Espírito que conduz à missão. O livro de Atos pode ser chamado com justiça de Atos do Espírito Santo. É ele quem inspira, dirige, separa e envia os missionários. A missão não nasce da criatividade humana, mas da vontade soberana do Espírito. Sem o poder do Espírito, até os apóstolos permaneceram retraídos. Com o Pentecostes, tornaram-se proclamadores ousados da fé. Assim, toda iniciativa evangelizadora autêntica é fruto da ação do Espírito no coração da igreja. Pois é. Isso mesmo. É o Espírito que... E você precisa dar lugar, você precisa falar, você precisa pedir, né? Para que não seja feita a tua vontade, mas a de Deus. Então, a vontade do homem é viver na terra para sempre. Ele quer um Deus que cuide da carne dele. E não vai ter esse aí. Não, o Deus, ele cuida da tua alma, do teu espírito. Ele quer salvar você. Porque morto já está, né? É isso aí. Então a gente precisa, para fazer a obra, não tem como fazer, a ferramenta é de Deus, né? Essa vontade é da parte do Espírito. Não tem nada a ver com a carne. Então você vai pedindo para Deus e Ele vai alimentando esse Espírito, né? Que vem... ou vai vivificando, é como que você vai dando lugar ao Espírito, que ele vai fazendo você enxergar, ele vai dominando os teus desejos, as tuas visões terrenas. Ele vai ofuscando isso e clareando o lado Espiritual. Lado necessário da obra, né? Então é isso aí, vamos prosseguir. Segundo subtópico, o poder do Espírito na evangelização dos gentios. Os discípulos viviam cheios do Espírito e por isso evangelizavam com coragem, discernimento e alegria. Atos capítulo 4, versículos 31, capítulo 5, versículo 41 e capítulo 7, versículo 55. O batismo no Espírito Santo lhes deu poder para testemunhar de Cristo e eficácia em sua mensagem. Atos capítulo 1, versículo 8. Essa unção não apenas fortaleceu a pregação, mas também conferiu autoridade espiritual para enfrentar resistências, realizar sinais e consolidar igrejas em diversos povos e regiões. A expansão registrada em Atos, de 120 discípulos a multidões, é resultado direto dessa obra sobrenatural. De 120, exatamente, que foi o início, a apóstolo Paulo sempre fala no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, o fortalecimento vem exatamente através do Espírito, né? Que é exatamente essa visão, audição e visão, né?
que essa visão abrange muito o entendimento dos valores. Eu sempre gosto de falar assim, porque não tem como tu despertar para uma coisa, se interessar, se tu não vê valor nenhum. Então, quando você se interessa num negócio, quando você vê que vai levar vantagem, né? Poxa, eu vou trocar essa casa naquele carro ou o carro na casa, porque eu estou levando vantagem. Um está precisando do carro e o outro está precisando da casa, é assim? Aí poxa, precisando dessa casa, eu vou dar meu carro, que eu até gosto, mas eu preciso trocar porque eu preciso mais da casa. Então é assim. Então esses valores que o Espírito Santo nos convence, é melhor tu fazer a obra do que isso que tá fazendo aí. Olhando o jogo do Brasil e largando a obra de Deus. Tem muitos aí que até morrem. Até a gente viu um aí que já morreu. Não, mas não é bem assim, mas é bem melhor fazer a obra de Deus do que você ficar embriagado com as coisas do mundo e principalmente aquilo que é necessário, que você exagera, faz mal. Imagina aquilo que é desnecessário, que não te leva vantagem nenhuma. Então é uma coisa muito séria para a gente se ligar nisso, né? Vamos para o terceiro subtópico. Terceiro subtópico é evidências da ação missionária do Espírito. Atos capítulos 13 e 14. As primeiras viagens missionárias mostram a clara intervenção do Espírito. Portas se abrem, vidas são transformadas e igrejas são plantadas apesar de perseguições. Em Pafos, o confronto entre Paulo e Elimas não é apenas um episódio de oposição, mas uma demonstração de que a luz do Evangelho prevalece sobre as trevas. A conversão do procônsul Sérgio Paulo revela que nenhum nível social está além do alcance de Deus. A missão avança porque o Espírito autentica a mensagem e confirma a autoridade dos enviados. Exatamente, te dá poder, autoridade, te dá um cajado, te dá armas, como o apóstolo Paulo usa, né? O termo armas espirituais, né? Vamos, terceiro tópico, né? Terceiro tópico, a igreja como agência missionária. Primeiro subtópico, a igreja que ouve a voz de Deus. Antioquia serve de modelo para toda a comunidade cristã. Uma igreja que ora, jejua e discerne a direção divina. Uma igreja missionária cresce na comunhão e age por obediência. A obra missionária não é programação, mas identidade. Em Atos capítulo 13, vemos que o Espírito fala à igreja que se coloca diante de Deus com reverência e compromisso. Exatamente, quando você faz esse lado, fortalece o espírito, né? Você abate a carne no sentido de errar, né? É nesse sentido, que abater a carne é você tirar as forças dela mesmo de desejo de pecado, de errar, de se apoiar nela mesmo, porque ela é terra, ela se apoia em terra, né? Então você tira a terra da carne, vamos dizer assim. Você tira a visão dela, os desejos de estar espiando para as coisas terrenas. Então assim o Espírito toma conta, o Espírito rege a coisa. Aí aparece esse trabalho aqui tudo e a obra anda, né, de verdade, né? E aí às vezes a gente vai naquela cantarola, você acha que está numa festa de junina, né? Aí numa orgia, você se esquece até de Deus. Ah, tá vendo aí como eu canto bem? Você até nem lembra de Deus, quer dizer, não faz obra nenhuma, o Espírito não tem lugar. Então a gente tem que estar mesmo quebrantado, né? Jejuando, orando e cultuando a Deus em espírito e em verdade, né? Fazendo um esforço para que isso se mantenha, para que possa fazer a obra verdadeiramente. Vamos, segundo subtópico, uma igreja que envia e sustenta seus missionários. A imposição de mãos sobre Paulo e Barnabé mostra que a igreja participa ativamente do envio. Não retém os seus melhores servos, mas os consagra ao propósito eterno. Sustentar, interceder e acompanhar missionários é parte inseparável da vocação eclesial.
Assim como Antioquia se tornou um centro de envio, cada igreja local é chamada a tornar-se base de operação para que o evangelho alcance novos povos e culturas. Exatamente. E aí, fazer a obra missionária também, os enviados, não é fazer turismo, né? É você verdadeiramente se esforçar também, quem vai, quem ficou, quem está enviando o recurso, todo mundo trabalhando em conjunto, em oração, jejum, leitura da palavra, culto a Deus, fazendo o que a Bíblia diz. Tanto o que está lá quanto o que estão aqui. Porque muitas vezes você se esforça aqui, o que está lá, ele foi fazer turismo, comer galinha caipira, né? Como tem umas histórias aí que o pessoal conta assim, né? Então não é bem isso. Todo mundo tem que se esforçar nesse sentido de ser em espírito e não carnalmente, né? Vamos prosseguir. Terceiro subtópico, uma igreja que cumpre a grande comissão. A ordem de Jesus permanece: ir, pregar, fazer discípulos e alcançar as nações. Mateus capítulo 28, versículos 19 e 20. No mundo ainda há povos que nunca ouviram o evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, versículo 14. E como pregarão se não forem enviados? Romanos capítulo 10, versículo 15. O Espírito continua chamando homens e mulheres para essa obra e cabe à igreja atender ao chamado com prontidão, oração, recursos e disposição para ir. Exatamente, né? Essa intercessão que sempre a gente diz, né? Que fazer missão é você contribuir com recursos, né? Aí se não, e também com as outras partes, mas se não tem o recurso, você ora, né? Você vai ou você ajuda com recurso, ou você pelo menos orar, dá de orar, né? É uma das coisas que eu sempre falo, né? Que se você não tem um recurso e nem pode ir, mas a orar, você não ora se não quiser. Porque você arruma tempo, se quiser, para orar e interceder pelos missionários, né? Então, são essas três maneiras de você fazer a obra. E não é porque enviou, acabei de falar agora há pouco, você enviar, a igreja enviou e você larga para lá, né? No sentido, só envia o recurso, mas você tem que estar intercedendo por essa pessoa que está lá. Que é até para Deus dar força a ele mesmo, para ele ter força de esse poder espiritual para pregar o evangelho e ter efeito, né? Porque não é só dizer, tem que ter uma dinamite no meio disso aí, que é exatamente esse poder de Deus de convencer as pessoas, né? Conclusão. A missão entre os gentios começa com oração, jejum e sensibilidade à voz do Espírito. A igreja de Antioquia mostra que Deus fala, chama, separa e envia. E que a igreja responde, intercede e sustenta. A palavra de Deus é poderosa para transformar todo pecador em uma pessoa regenerada, alcançada pela graça. Hoje o Espírito continua chamando sua igreja para alcançar as nações. Estamos dispostos a ouvir, obedecer e participar da missão que ainda está em andamento? Que tá. Essa disponibilidade aí que é exatamente isso que nós estamos falando, né? De às vezes você achar que já fez o suficiente, você se acomoda e é muito confortável, é muito bom se acomodar, né? Você vê até no natural mesmo, né? Uma bolsinha ali, você ficar deitado, não precisa trabalhar não. Isso é bom, confortável, mas é errado diante de Deus. Você pode trabalhar, não trabalha porque não quer. Então você está sendo pesado aos outros, isso aí está na Bíblia. Imagina no mundo espiritual, você não fazer coisa nenhuma, um dever do homem, buscar em Deus a força e o poder de Deus que traz aí essa sabedoria, né? Essa sensibilidade, eu digo sempre que é acionar ou ligar, ativar os sensores.
espiritual para você sentir. Sensores de visão, de audição, de entendimento, de revelação, entendeu? Então é isso aí. De convenção, de força, ativar os motores espiritual, né? É isso aí. Então que Deus, né, encerrar aqui, né? Sim. Que Deus abençoe grandemente. Nós vamos encerrando o nosso programa de hoje. Deus abençoe grandemente. Esperamos que você vá nos acompanhar aí durante essas 13 lições, né? Sim. Desse terceiro trimestre de 2026, né? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família, no nome de Jesus, e até a próxima semana, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente, fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Amém.